Olá, todo mundo. Bom a gente estar aqui de novo, reunidos e podendo estudar juntos. Espero que todos estejam bem. Eu hoje vou compartilhar a tela por um período de tempo importante, então pode ser que em algum momento eu não veja uma mão levantada ou até os comentários, né? Então, sintam-se, né? Fica à vontade de me avisar se tem algum comentário ou enfim, se alguém quiser também fazer alguma pergunta, tudo isso. E então hoje eu queria falar sobre um pouquinho sobre o conflito de Israel e Palestina. É um tema tão cheio de conteúdo, tão complexo que, enfim, tem pessoas acadêmicas que dedicam muitos anos da sua vida para entender esses temas, esses conflitos. Então eu acho que não é uma coisa que a gente realmente vai só resolver cada detalhe aqui nesse breve estudo, né? Mas eu acho importante a gente tocar esse tema, né? Antes de começar a tocar o tema sobre Israel e Palestina, que na verdade vai ser simplesmente uma breve revisão histórica, colocando um pouquinho de contexto com relação ao que está acontecendo. Não vamos fazer tipo, uau, entrar em assim, aprofundar muito em cada um dos detalhes, em cada aspecto, em cada ano, o que que aconteceu. Em 2021 já aconteceu algo, e poucos anos antes disso aconteceu outra coisa. Em 2005 aconteceram outras coisas muito importantes, e agora em 2023 estão acontecendo, possivelmente dos eventos talvez mais significativos há várias décadas nesse conflito. Então, estamos vivendo um tempo bem importante. Mas eu queria começar por lembrarmos de um tema que eu acho, tipo assim, nas minhas palavras, é a minha, é quase um alicerce, tipo, para mim, uma âncora na, na mensagem, no fato de saber, de ter consciência de que Deus está presente nesse tempo da história, tanto quanto nas histórias bíblicas, e que Deus tem dado a gente uma mensagem muito especial. Não merecemos, não tem nada a ver com talentos especiais que a gente tenha, é simplesmente uma questão de, assim aconteceu, a gente aceita essa responsabilidade junto com esse privilégio, mas é nosso dever realmente estar capacitados e entender realmente o que Deus tem nos dado. Por exemplo, o estudo da Gabi ontem, brevemente ela tocou o tema sobre a profecia de tempo dos mileritas, e eu acho que muitos de nós vamos lembrar de a profecia de tempo que se cumpriu em 1840, e a gente pegava citações do Grande Conflito e ele explica como realmente isso gerou uma tensão muito especial, porque era tipo, olha que interessante como eles realmente pegaram a data de um evento tão importante como o Império Otomano. Como assim? Eles sabiam exatamente o dia de tempo antes, né? E estavam falando de uma época onde não havia uma comunicação em questão de segundos, como hoje, né? Com a internet, as comunicações demoravam semanas em chegar de um continente para outro, né? E a gente aplicava muito isso para a gente sendo bom, porque é a única forma que a gente conseguia fazer sentido das coisas. As pessoas vão prestar atenção quando a gente tiver um evento muito claro, muito definido, a gente vai marcar um dia e, e aí não vai ter como as pessoas não prestarem atenção. Podem até ignorar, mas de forma consciente, mas as pessoas vão saber que houve uma predição, né? Então a gente sempre teve essa vontade de
ser vistos por conta de uma predição que fosse irrefutável, né? E Deus tem nos demonstrado que Ele está fazendo as coisas de forma muito mais, que as coisas funcionam de forma muito mais complexa do que só isso. Mesmo assim, mesmo assim, todo evento que temos recebido por parte de Deus, a gente consegue saber, entender que estamos vivendo realmente nesse contexto tal e como foi dito antes. Um exemplo muito claro para mim, vocês todos vão lembrar, a gente experimentou uma reeducação incrível, radical, em 2018 e 2019, né? Todos lembram? Tipo, não estou falando de coisas tão simples como calça ou saia. Eu estou falando de que a gente entrou em uma profundeza, tipo, era tocar temas como igualdade, mas em contexto político, como funciona na Rússia, como funciona nos Estados Unidos, como funciona a corte, que papel tem as redes sociais, como a guerra de informação afeta a forma em que as pessoas vão filtrar, as pessoas vão peneirar as coisas que vão aceitar como verdade, como isso vai polarizar as pessoas, como isso vai criar o cenário, o clima específico para o que entendemos ser o decreto dominical. Então, vocês estão lembrando como a gente tocou quando falávamos de fonte de informação, a gente tinha que falar sobre teoria de conspiração, a gente teve que falar sobre o WhatsApp. A Anciates tocou sobre todos esses temas, deu exemplos históricos e explicou isso aqui, ó, gente. Quando eu estou falando de elefantes, quando eu estou falando de guerra de informação, é porque já está acontecendo. Mas era ao mesmo tempo simplesmente a primeira vez que a gente estava sabendo dos sistemas. O mundo também, né, porque a gente usou fontes externas, estava meio que entendendo também os sistemas. Aí chegou a pandemia. E todos sabem o que aconteceu na pandemia. Todos sabem, tem os números, são incríveis. Não só houve é, um, um incremento na violência é, é, entre casais, dentro de casa, passaram mais tempo juntos, mas as pessoas passaram mais tempo no computador, mais tempo no Netflix, mais tempo no celular, mais tempo no WhatsApp, mais tempo no TikTok, no Instagram. As pessoas todas pareciam estar tomando posições que antes não tinha tempo para tomar. As pessoas começaram a ter, a ser mais suscetíveis e a ficarem muito mais expostas a teorias perigosas, como, por exemplo, vacinas, como, por exemplo, será que o governo realmente criou, não criou o vírus? Será que realmente a gente deveria deixar o governo nos limitar o quanto a gente pode sair de casa, a quarentena, tudo mais? Nós sabemos que houve uma explosão dos temas que a gente falou na paz total de 2019, se me permitem usar esse termo. Em 2019 era tipo o mundo normal que a gente está vivendo, aprendendo os temas, mas em 2020 tudo isso teve que ser colocado em prática. Isso para mim é uma declaração profética por parte de Deus. Ele não precisava dizer o dia que ia acontecer, é, sei lá, o espalhamento do Covid. Deus não tinha que falar sobre a pandemia, porque foi falado algo muito mais complexo do que fazer a predição de uma pandemia. O Bill Gates, em 2015, ele fez uma predição de uma pandemia que ia ser respiratória, que o vírus ia afetar a gente de forma respiratória. Então, já pessoas fizeram essa predição, tá? Não sei se estão me entendendo. Mas um conjunto de elementos que acontecem da pandemia para frente foram todos temas pelos quais a gente foi preparado de forma minuciosa, com muito detalhe, um ano antes. Isso é uma declaração profética do Deus Todo-Poderoso. Isso é irrefutável. A gente está parado acima de um fundamento certo, firme, é imutável.
Então, essa para mim é mais poderosa, é uma profecia mais forte, mais poderosa, mais firme do que a gente conseguir predizer a data específica de, sei lá, tal conflito, em tal lugar, tal ataque, entendeu? Porque, tá, faria talvez muito barulho e as pessoas, uau, ficariam falando da data de algum assunto. Mas a gente foi falado de um conjunto de elementos interconectados, extremamente complexos, dos quais a gente estaria sem direção nenhuma para saber qual posição tomar em um leque de coisas que a gente deveria ter, escolher, tomar uma posição, como fazer, como proteger nossos familiares, que argumento dar contra tal coisa ou a outra coisa, seja ciência, seja gênero, seja racismo, seja política, seja esquerda, seja direita, seja mesmo dentro de direita e esquerda, uma divisão ainda dentro desses grupos, que a posição é certa, ou seja, houve uma explosão dessas coisas a partir da pandemia. E é uma coisa que eu vejo recorrente, recorrente. Você sabe, por exemplo, quando a Anciatez começou a falar muito do Gamergate. Eu ainda tenho muito para aprender sobre Gamergate, mas a gente já sabe desse nome, a gente já sabe que tem a ver com essas interações online, uma misoginia terrível por parte de grupos, muitos deles homens, e muitos deles também incels, misóginos, o tratamento que recebeu uma menina, enfim. Isso aconteceu, não lembro se foi em 2016, 2017, foi um evento que deu atenção a algumas pessoas, mas a Ciates começou a bater ali, porque ela está querendo fazer o ponto de como as redes, como comentários, os feeds, como a forma em que as pessoas interagem ali, cria grupos que as pessoas ficam sabendo que não estão sozinhas, que tem muitos outros que pensam igual, é, todos esses elementos onde as pessoas demonstram o sexismo de uma forma muito especial quando reconhecem que outros pensam igual. E todos os outros temas de gênero, que não preciso fazer um resumo. E repentinamente, ano passado, 2022, começou um juízo entre um ator ultra famoso, amado no mundo inteiro, Johnny Depp, e Amber Heard. O tamanho, a escala do problema que isso criou, a quantidade de pessoas tomando posições fixas, a quantidade de pessoas sabendo exatamente as intenções de cada um dos dois. Todo mundo era experto, todo mundo sabia exatamente o que aconteceu, todo mundo tomou uma posição e todos sabemos que a posição foi tomada na esmagadora maioria, homens e mulheres. Então, tem eventos que estão vindo à tona, que estão acontecendo e que eles estão tomando um tamanho, uma escala tão grande, e tais eventos, para nós, tivessem sido um grande problema, mas a gente recebeu um treinamento prévio tão meticuloso que quando chegou, porque a gente não sabe quando essas coisas chegam, quando chegou, por exemplo, no caso do juízo entre Amber Heard e Johnny Depp, a gente sabia o que estava acontecendo. A gente sabia que as pessoas iam tomar tal posição, a gente sabia que era um teste muito, muito difícil das pessoas conseguirem pesar as evidências de forma certa e de entender que havia um homem violento aqui, que eu não preciso ver uma Amber Heard perfeita, imaculada, que aqui estava acontecendo um juízo que ia ser totalmente sexista. Enfim, a gente tem falado sobre esse tema. Um dos temas semelhantes aos exemplos que acabei de dar é Israel e Palestina. E é uma coisa que eu tenho repetido muito em conversas pessoais com outras pessoas e em outros estudos também. Vou até perguntar aqui, não sei se vocês sabem, mas os Vésperas são mais ou menos quantas apresentações? Acho que são 20, 21 apresentações. Talvez alguém pode me corrigir. A gente já escutou, ouviu o testemunho da Anciatess,
sem falar muito do testemunho, mas a gente sabe, para mim ficou a sensação de que ela deixou claro que havia coisas que no coração dela pesava muito. Ela tinha que conseguir falar certas coisas antes de um evento específico, antes das forças dela já não darem mais, por tudo que ela estava vivendo. Mas vocês vão lembrar essa frase. Ela sabia que tinha algo muito importante para ser dito, que seria todos os Vésperas. Mas os últimos dois temas dos Vésperas foram sobre problemáticas e vieses na extrema esquerda, na esquerda em geral. Na fonte de informação, a gente já nem usa, nem precisa ler algo que venha da direita, não porque eles não tenham fatos, não porque eles não falem coisas que sejam de alguma forma certas ou não, mas porque simplesmente eles vão botar também, né, o seu próprio viés. É, perfeito. Quando a gente chega aos temas da esquerda, aos problemas onde essencialmente, você até usou a palavra conspirações, tem teorias de conspiração também na esquerda. Talvez eles não são sobre vacina, talvez não são sobre uma conspiração do governo, enfim, mas tem outro tipo de conspirações. E foi tocado vários pontos. Vocês falam sobre China, que sabemos que é um país que fica no espectro da esquerda, no mundo. Você falou sobre genocídios feitos por eles, o governo chino, aos uigures, uma população que fica dentro do território chinês. Foi falado sobre campos de concentração que foram feitos pelos chineses e como a mídia de esquerda realmente se dedicou, não toda, mas houve uma parte importante, a acreditar que não era real isso que aconteceu. Ela foi tocando outros exemplos e entrou Israel e Palestina. E ela dedicou bastante tempo a falar sobre Israel e Palestina, também sobre Ucrânia e Rússia, e os problemas, a incapacidade que às vezes as pessoas têm de conseguir comparar e contrastar de forma equilibrada. Eu escutava esses dias, escutava não, estava lendo um tweet de um líder de esquerda muito importante na Espanha. Ele tem muito, ele é muito também escutado na esquerda latino-americana, né? Hispanos. E ele basicamente fez a seguinte comparação: todo mundo defende o direito da Ucrânia a se defender da ocupação russa, mas todo mundo não defende a Palestina pela ocupação israelense. Então, ele fez uma comparação, né? Ele fez uma linha sobre linha, vamos dizer assim. Ele disse: a Rússia não tem direito de ocupar a Ucrânia, tá certo? Então, a Ucrânia tem direito a se defender quando foi ocupada. Beleza? Então, por que que a mídia mundial não faz a mesma coisa com a Palestina? A Palestina é a Ucrânia, segundo ele. A Palestina está sendo ocupada por um poder agressor. A Palestina, é verdade que matou quase, não sei se foram 1.500 pessoas das formas mais horríveis que já existem, em 4, 6 horas. Isso é simplesmente direito de se defender, porque foram ocupadas pelos israelenses há muitos anos. A comparação parece simples, a conclusão é simplesmente ter o Estado do lado da Palestina. Hoje acho que todos estão cientes, hoje acho que todos estão vendo como do nada todo mundo é esperto, todo mundo é um cientista político, todo mundo conhece a verdade absoluta sobre Israel e Palestina, todo mundo já colocou o pé de um lado e do outro, todo mundo, seja na direita e na esquerda, todo mundo já sabe exatamente o que está acontecendo ali e quem é o oprimido, quem é o agressor e como é que funciona esse conflito. De um dia para o outro. O ataque aconteceu um dia, no dia seguinte Israel começou a responder da forma brutal e forte que eles sabíamos que eles iam responder.
E aí começou esse grande ativismo pela Palestina. Tem do outro lado também o ativismo pelo Israel, mas eu quero me focar aqui no problema na esquerda, né? E para mim o exemplo desse tweet que eu acabei de falar, esse mesmo estilo de passar uma informação é o mesmo estilo que eu tenho ouvido em muitas fontes de informação de esquerda que a gente não usa, mas em fontes de informação de esquerda que a gente tem usado no passado. Eu vou dar um exemplo, talvez não todos conheçam, mas tem um meio de comunicação chamado Vox, que é dos Estados Unidos. Ele é se vocês procuram no Google, o bias de Vox, ele vai colocar o Vox na esquerda. Bias seria o viés. E ele fica na esquerda. Eles têm conteúdo quase, geralmente, ele é acurado, são fatos reais, mas tem um viés progressista, às vezes um pouco bastante, assim, tipo, bastante forte, e tudo mais. E a gente tem lido artigos, até tem compartilhado com nós. Vox fez um artigo, o melhor artigo que já li sobre Johnny Depp e Amber Heard é da Vox, né? Vox, caso queiram pesquisar. Ah, ok. Obrigado por colocar aí o nome, Gabi. Então, mas eu estava lendo a Vox sobre Israel e Palestina, e vendo os vídeos que eles compartilham. O artigo sobre Max da Vox também é muito bom. Enfim, a gente tem usado a Vox muitas vezes. Mas, quando chegou para o assunto do conflito de Israel e Palestina, ficou claro que aqui eu não tenho dúvida da capacidade de investigação jornalística da Vox, né? Nenhum de nós teria, sabendo como eles se aprofundam nos temas que eles sabem aprofundar. Eles sabem que tem um perigo da democracia nos Estados Unidos. Eles conhecem muito bem de tudo isso. Mas quando foram relatar a, o tema da Israel e Palestina, eles deixaram certos fatos fora. Eles decidiram só enfatizar alguns e meio que ficou claro que eles estão do lado da Palestina de uma forma mais moderada que outros tipos de fontes que tenho ouvido por ali, mas eles deixaram para trás fatos. Então, antes de entrar na breve revisão histórica que eu queria fazer no estudo, Israel e Palestina é um assunto complexo, e uma das coisas que faz ele complexo é que grande parte do grupo que está do lado da Palestina, falo mundialmente, não só no local, eles simplesmente veem, enxergam Israel como uma nação que não deveria estar naquele local. A solução para eles do conflito não um, a convivência de dois estados, que essa foi, a gente vai falar sobre isso, que essa foi a solução da ONU em 1947, que houvessem dois estados, pronto, com fronteiras como o resto dos países. É, mas é que se acredita que Israel simplesmente não deve estar ali. E eu lembro sempre de uma frase da Ancia Tess nos Vésperos, ela fala: se fôssemos tirar as garantias de Israel em algum momento, se colocássemos nosso favoritismo só na criação de um Estado de Palestina, sinto muito, mas vocês vão ver de novo 6 milhões de judeus mortos, ela se referindo ao Holocausto. Então, a gente tem que tentar lidar com esse problema porque tem antissemitismo forte envolvido aqui. Então, vamos falar um pouco sobre a ocupação de Israel na Palestina agora. Tentar entender isso no contexto de antissemitismo, que é racismo, mas também, como a CETES fez, tentar entender isto nas lentes do sexismo, que é onde cai a esquerda, que se coloca de forma total, sem observação nenhuma de outros fatores do lado da Palestina, né?
Me lembrem quem fez o estudo, se foi a Rose, quem fez o estudo sobre o Ayatollah é, e, e o Irã. Se foi a Ré, a Rose, pode colocar aqui no grupo. O ponto é, a gente já teve um estudo esses dias, antes do conflito começar, um estudo onde sabíamos que havia uma ditadura no Irã e, e as feministas do Irã e grupos progressistas em geral do Irã, eles se colocaram do lado do Ayatollah, que era é, que é uma figura religiosa e que ele tem tem um grupo, tem uma população muito religiosa que estava do lado dele. Conseguiram tirar aquela outra ditadura, que era uma ditadura secular, cometeu graves crimes. A Carolina foi, então, desculpa, Carolina. Então foi a Carolina. Talvez teve mais de um estudo. Tudo bem. Então, a gente sabe que eles se colocaram de alguma forma, bom, para sair dessa ditadura, mesmo que era uma ditadura secular, eles cometeram vários crimes. Vamos nos aliar com as pessoas que também queriam sair dessa ditadura. E ficaram fazendo um pacto, né? Mas o que aconteceu? E vou pedir para Carolina que deu o estudo. O que aconteceu quando conseguiram tirar esqueci o nome tem um nome dessa ditadura secular que havia e depois chegou a do Ayatollah. O que aconteceu com os grupos mais progressistas, com as feministas, com as mulheres, quando finalmente tiraram aquela ditadura e veio a governar o Ayatollah? Você pode fazer um comentário breve aí, Carol, por favor? Foi a Rose também? Ok. Ou a Rose, o que aconteceu depois qualquer das duas pode fazer o comentário. Um breve resumo, bem rapidinho, que aconteceu quando chegou a Ayatollah a governar. Ei, Pedro. Oi, Rose. É, a gente lembra que quando antes de ser o Ayatollah, o regime era governado pelos chás, né? Ok. E era Chás. um regime que passava de família para família, né? Era herdado assim. E a gente chama esse regime de regime hum, monárquico. Uhum. E como disse o Gabriel, é o Shah Mohammed Reza Pahlavi. E Ok. aí, quando ele sai, quando ele é derrubado, o Ayatollah entra, e aí agora é governado pelos Ayatollahs, e ele tira toda e qualquer possibilidade que a mulher tinha antes. Ele traz agora o regime da religião desses Ayatollahs, que era a religião, como fala? Fugiu a minha mente agora. É, Tô pensando também. xiitas, né? Muçulmanos, né? Ok. Existia esse problema entre o xiismo e os sunitas, né? Xiitas e sunitas, mas os xiitas assumiram, eles traz um clérigo, uma exigência, uma ordem clerical onde as mulheres precisam seguir, mesmo ele prometendo que ele não iria mexer em nada disso, né? As mulheres iam ter sua liberdade. Quando ele chega, ele faz exatamente o contrário de tudo isso. Então, as Uhum. mulheres perdem todos os seus direitos, né? E como todo lugar também tem um outro lado, existem mulheres que apoiaram esse tipo de exigência, né? Que as mulheres teriam que ser submissas, usar véus, etc., né? Não, é, Uhum. agora não poderiam mais estudar, etc.
Então, se, se era mais ou menos isso aí que você queria, esse é o contexto, né? Que é o Uma que breve... Perdão, continua. Tinha uma pergunta. No chá, as mulheres podiam estudar? sim, as mulheres podiam estudar, as mulheres tinham liberdade de estudar, ir ao cinema, usar as roupas que elas quisessem usar, E por que havia tanta vontade de sair do chá? boa pergunta. Mesmo por parte de grupos que eram assim mais progressistas, mais porque era isso que havia, não eram só as mulheres em geral, as que eram muito muçulmanas, muito tradicionais. Também haviam grupos de pessoas mais progressistas que queriam sair do chá. Sim, existiam essas pessoas. Como a Gisele escreveu aí, havia muita corrupção, o país estava empobrecendo e aquela porcentagem pequena rica estava cada vez mais privilegiada, mais rica, e o Hum, povo estava muito aquém, estava se vendendo as riquezas do país, e quem tinha todo o ganho disso centralizado era os chás, né? Era essa família real. E entendi. sim, como a Lara disse, muita desigualdade, havia muita desigualdade. E aí essas pessoas sentiram que precisava haver uma mudança. Elas já não aguentavam mais, né? Tinha muita fome, né? É, e, como a Gisele está escrevendo aí, muitas promessas não cumpridas, também pelo chá, né? Embora tivesse todas essas regalias, eles tinham 42 cinemas, né? Eles tinham é, acesso a muitas coisas, mas esse governo ele detinha o poder maior e o povo já estava numa situação muito degradante, muito difícil, né? Claro. E aí o povo vê uma necessidade de uma revolução, uma necessidade que não tinha mais para onde ir. E quando isso Uhum. acontece, a gente pôde ver aqui no Brasil, é, as forças divergentes se unem. Quando forças divergentes se unem, Uhum. vai ter consequência forte, como a gente vê hoje com Lula. Ele quer aprovar certas coisas, mas a força que virou aliado, que não é aliado, vai atrapalhar, porque tem suas próprias exigências, seus próprios desejos, né? Suas próprias Uhum. ambições. E com essa revolução não foi diferente, né? E o povo esperava isso, esperava um ayatollah, sim, talvez para trazer essa solução, mas ele veio trazer algo muito, muito, muito pior, Uma teocracia, né? Digamos. exatamente, uma teocracia, né? Uma E a gente teocracia. precisa lembrar que os ayatollahs, eles estão pautados numa, numa religião que é uma religião cruel, né? Que é trazida também, que é uma religião também da Arábia Saudita, que é Uhum. essa imposição, esse xiismo, ele vem de um lado mais não segue o Alcorão, é uma coisa mais O wahhabismo colocou Gisele. Não sei. exatamente, é o wahhabismo. E o wahhabismo, ele vem de quem criou o wahhabismo foi um homem que trouxe a servidão dele para a família saudita. E o wahhabismo, ele vem de uma cultura onde esse homem pregou e conseguiu ter trazer isso, que é a defender a purificação do islamismo, né? As raízes do século VII, né? Que teria que ser isso por meio de uma purga, por meio de práticas contra os cultos populares, contra essa liberdade desses povos, né? E, Uhum.
e esse homem era Muhammad ibn Abad. E ele ele foi o criador desse movimento que ele chamava de reavivalista, né? É uma religião, essa religião é remota, como eu disse, é do século VII, né? E ele traz essa ressurgência e esses ayatolás, eles seguem esse wahhabismo e ele é como uma resposta crescente a neutralizar esses valores culturais que eles percebiam como dominante, né? Uhum. E o que é esse wahhabismo? Ele é ortodoxo, ele é ultraconservador, ele é extremista, ele é austero, ele é fundamentalista, puritano, né? E ele propõe essa restauração do culto monoteísta puro, né? Acho que é isso. Não, e eu acho muito importante todo esse contexto, Rose, porque a gente agora vai olhar uns mapas, vou compartilhar a tela, a gente vai tentar entender mais ou menos como se pareceria um Oriente Médio, o território de Israel e Palestina juntos, se tentássemos implementar a solução que grande, uma parte importante da esquerda, especialmente latino-americana, acredita ser a solução, que é simplesmente tirar como eles chamam, ao ocupador, aquele que está ocupando aí, e deixar as pessoas que eram donas dessa terra. Esse seria quase que o contexto que é dado desse jeito. E esse contexto nos ajuda a entender mais ou menos como viveriam as pessoas quando tirem, se deixa acontecer dessa forma como as pessoas esperam. Mas vamos primeiro colocar contexto com relação a o poder que veio ocupar, a terra que pertencia a outro povo, que isso não é deles, quem mora ali, quem morava, como é isso? Vamos tentar tocar um pouquinho sobre isso, eu vou compartilhar a tela agora e... Hum, não, aqui cliquei no quadro. Vamos ver. Vocês me avisam se está dando para... Ó, ok. Eu acho que eu não tô... Não tá compartilhando. Não está ainda, Pedro. Preço ainda não. Sim, a gente não... Acho que a gente esqueceu de provar isso aqui. Mas é estranho, eu estou dando aqui. Hum, só um segundinho, tá? Gabriel, pode falar? Ei, Pedro, bom dia, feliz sábado. Bom Eu dia. não sei se, talvez não prestei atenção bem no comentário da Rose, mas eu sei que a gente começou a falar agora do wahhabismo. Fiquei um pouco confuso, né? Porque o wahhabismo são sunitas, né? E no Irã, Uhum, ayatolás são xiitas, ou seja, eles são inimigos, né? Se a gente quiser dizer assim, né? Grande parte do conflito no Oriente Médio realmente vem dessa divergência, né, de interpretação de religião. Eu não sei se talvez eu entendi errado, mas eu só queria comentar, porque às vezes a gente tem a tendência de achar que eles são bastante parecidos, né, os muçulmanos em geral. Mas assim como no cristianismo tem vertentes que são bastante diferentes, né, como uhum, catolicismo, evangélicos, ou protestantes, né, que não é muito diferente no,
no, nos muçulmanos também, né? Uhum. Não sei se a Rose quer responder isso. Gente, não estou conseguindo aqui compartilhar. Realmente, o botão tá ali, mas eu aperto e simplesmente não me deixa. Ou seja, não começa nada. Muito raro, porque já compartilhei várias vezes aqui. Sim, pode ser. Vou tentar entrar em outro documento, mas enfim. Um outro ponto importante que eu queria tocar com vocês. Algum de vocês conhece o ano em que foi criado, vamos dizer assim, o Estado de Israel? Quem sabe dizer? Foi em 1947? 47. Muito bem, muito bem. É, houve uma proposta da ONU feita em 1947, né, para dividir esse território. E entendo que o Estado de Israel realmente começa no 48, mas o que eu quero, não quero trazer uma data específica, eu só quero deixar claro que o Estado de Israel é bastante recente, né? Vamos fica claro que no século passado, né? Mas o que podemos dizer dos países em volta, né? Essa história toda onde ele veio, porque não havia Estado de Israel, é verdade. Vamos lembrar dos judeus, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar do ano 70, vamos lembrar do sítio que foi feito por Roma, como depois, e a partir dessa época, os judeus foram espalhados por todo o mundo. Eles ficaram sem terra, vamos dizer assim, ficaram sem nação, ficaram indo para todo quanto é canto, e assim 2000 anos, né? E a gente lembra muito do que sofreram na Europa. A gente se lembra só do Holocausto, no nazismo, mas os judeus já eram atacados, eram assassinados em massa antes, em outras nações da Europa também, na Rússia, por exemplo, né? Então, é um assunto bem complexo. Daí, a pergunta que eu faço, bom, alguém lembra um país pertinho, bem assim, que fica em volta de Israel? O Egito, outro país? Líbano. O Líbano? Alguém me avisa se está vendo a minha tela por alguma razão? Ainda não. Diz que já Pedro, estou. sí, da para ver tu tela, mas Uhum. está la câmera do Zoom. A gente está te vendo. Tá, e se eu faço assim, que vocês veem? Ainda está você. Troquei de. Está compartilhando a tela toda, só uma parte? Não, a tela toda. Agora deixa de compartilhar. E não saberia dizer o que é. Rose, você tinha falado outro país ou que não lembrei que a gente estava falando? Não, eu só falei do compartilhamento da tela, que eu não estava vendo. Ah, perdão. Tá. Ok, então Pedro, tem. Sim. perdão, só uma sugestão. Não sei se a Lara tem o documento, talvez ela possa ser host e a gente põe ela para compartilhar a tela, não sei. Ela não tem porque realmente tinha ele só aqui, né? Mas Sim. eu vou tentar passar. Pedro, eu acho que, não sei se você viu minha mensagem, mas eu tenho um mapa aqui. Se quiser, eu compartilho daqui da minha tela. E você vai me falando onde eu vou.
Pode ser, pode colocar o mapa, se quiser. Tá. Me avisa quando tiver colocado. Aqui foi. Perfeito. Bom, uma coisa muito interessante que eu gostaria que vocês vissem aqui é, não sei se vocês conseguem ver, pode deixar aí do jeito que tá, que o mapa tem vários países com linhas retas. Não sei se vocês conseguem ver isso. E Só deu certo aqui. a pergunta que eu faço para vocês seria, vocês conseguem me explicar por que tem linhas retas? Em que, em que tentar chutar a razão, ok? Tentei pensar em alguma razão. Ninguém? Porque temos linhas retas nesse mapa. Quando vocês têm visto um país que tem linhas retas, a sua fronteira, significa que escolheram uma fronteira que começa num ponto, começa e termina em outro. Então fica uma linha reta. De que forma podemos ter linhas retas? É Geralmente são dinâmico. fronteiras artificiais, que não respeitam os limites naturais do território, mas foram definidos por tratados, enfim. Essa seria uma boa explicação, porque geralmente fronteiras, né, elas não têm essa, não é simples fazer uma fronteira porque países não existiram desde sempre. Pelo menos países como a gente os conhece hoje, não. Se você tem um país que fica numa ilha, fica fácil, né? A ilha em si mesmo já tem a sua fronteira. Mas se vocês pensam nesse monte de países que estão em tantos diferentes lugares, eu vou pedir para você afastar um pouquinho o mapa, Barbie, e mostrar o norte da África, que fica justo aí na esquerda, um pouquinho mais longe. Aí, esse, aí temos uma boa. Pode se aproximar um pouquinho mais até. E, me consigam ver a quantidade de linhas retas que tem ali. Alguém aqui pode acreditar que esse lugar tão diverso, tão culturalmente rico, tão cheio de história, cheio de impérios diferentes, aldeias diferentes, tribos diferentes, como teriam sido se em algum momento tivesse se traçado fronteiras? Como teria sido isso, se realmente não for arbitrária a criação dessas fronteiras? Então, a razão pela qual essas fronteiras são retas é porque realmente nem as pessoas que moravam ali tiveram nada a dizer com relação às fronteiras, foram criadas por poderes externos. Então, aqui vemos facilmente os frutos, não os frutos, sinais de colonialismo. Foram todas fronteiras criadas de forma artificial em um certo momento. Agora, você pode voltar de novo para onde a gente estava, Barbie, para mostrar de novo os países que estão em volta de Israel. É, beleza. Aí eu quero que a gente veja que Israel está rodeado pelo Líbano no norte, pela Síria também no norte, pela Jordânia no leste, pelo Egito no sul-leste, seria mais para a esquerda aqui, essa linha reta de Israel na esquerda. E esses países que estão em volta, a gente diria, bom, eles já existiam. Israel chegou um dia, foi colocado aí de forma arbitrária e por isso que tem toda uma briga, porque os palestinos que moravam ali foram tirados, né? E a pergunta é: o Líbano do Norte? Olhem aqui, era uma das coisas que eu ia compartilhar, mas eu vou ter que falar. A independência do Líbano
chegou no ano 1943. Que ano tínhamos falado da criação do Estado de Israel mesmo? 47, 48, né? Bom, a independência do Líbano foi no 43, alguns anos antes. A independência foi do Império Francês. A Jordânia está na direita de Israel. A independência da Jordânia não foi da França, porque a França tinha essa parte mais para o norte, e a Inglaterra tinha mais para o sul. Foi uma independência do Reino Unido. A independência aconteceu no 25 de março de 1946. Ou seja, a Jordânia mesmo, como país, tal como ele existe hoje, aconteceu no ano 46. A Síria, que está justo no norte da Jordânia, teve duas independências, uma da França no ano 36, pero teve que ter uma segunda declaração mais firme no ano 1944 e foi reconhecida finalmente em 1946 pelas Nações Unidas. O Egito, uma das áreas geográficas mais ricas e diversas culturalmente da história desse planeta, ele teve sua independência em 1922. O que estamos querendo falar aqui? Que os países, as linhas e as fronteiras das quais hoje estão existindo brigas, estão existindo conflito, são todas fronteiras muito artificiais, criadas por poderes exteriores a esse local e muito recentes. Mas alguém pode dizer, bom, mas antes de que chegassem os ingleses e os franceses, esse povo aí era livre, era livre. Não, não era livre. Antes, esse povo todo estava abaixo do domínio do Império Otomano. Eu vou mostrar o mapa do Império Otomano e vocês vão ver que ele está desde o norte da Turquia, descendo por todo o Oriente Médio, até o Egito e a Arábia Saudita também. E alguém pode dizer, bom, mas e antes do Império Otomano, o que que tinha? Bom, antes do Império Otomano tinha o Império Bizantino, que era a divisão do Império Romano que aconteceu. E antes do Império Bizantino, todo esse território foi dominado pelo Império Romano. E aqui já estamos falando de Daniel. E antes do Império Romano, os gregos. E antes do Império Grego, o Império Medo-Persa. E antes do Império Medo-Persa, os babilônios. E antes dos babilônios, parte desse território era de um império chamado o Império de Israel, o Reino de Israel. E aí onde ficam, até aí ficam os sionistas, né? Sionistas mais de direita. Isso pertenceu a Israel em algum momento, e só de Israel. Todos nós temos lido a Bíblia. Israel era a dona da terra. Quem diz a Bíblia que morava no território de Israel? Que vocês lembram? Alguém? Tem que falar. Cananeus. Os cananeus moravam ali. E lembram qual foi o mandato divino que está em Êxodo? Eles iam tirar de quem? Eles fizeram guerra. Eles tiraram todas as nações e cidades que estavam ali, mataram todo mundo, na sua grande maioria, e eles tiraram dessas pessoas. Nessa época aí já não temos nem palestino nem nada disso, aí temos simplesmente outras pessoas, outros grupos, outras nações que moravam ali. O que eu estou querendo falar aqui, uma breve conclusão, é que alguém me conte se conhece algum país, alguma fronteira que foi criada de forma justa. Que país e que nação hoje ela tem de maneira plenamente justa a sua existência? Alguém lembra de alguma? O que vocês acham do Brasil, por exemplo? No Brasil a gente tem o grande conflito com a Amazônia, por exemplo.
tinha pessoas antes de que chegasse qualquer dos colonos, né? Mas aí está. Tem uma linha bem grande que vai bem profundo na selva amazônica, toma todo esse território, e aí temos a nação do Brasil. E assim cada uma das nações. São nações e fronteiras que foram traçadas com mais dificuldade, com mais processo, são mais velhas também. As que estamos olhando aqui no Oriente Médio foram todas criadas, eu falei para vocês agora, os anos. Na mesma década, a maioria desses estados que vocês estão vendo ali foram criados. E, como falei, já pertenciam a grupos e anteriormente a outro, e a outro, e a outro império, e a outra nação, etc, etc, etc. A conclusão simples é que esse povo que está ali nunca pode dizer que foi livre, porque esse assunto de liberdade do meu país, da minha nação, poucas vezes tem existido na história humana. O que tem existido são impérios que dominam outros lugares. Israel mesmo. Israel tirou esse território de outras pessoas também. Então, a gente tem que entender que as dinâmicas são muito complexas. Daí vem a seguinte coisa que eu queria tocar antes de a gente fechar. Quando Israel chegou à existência, chegou porque havia pessoas, porque havia judeus morando ali. Uma coisa que as pessoas esquecem sempre de falar, quando eu estava falando dos exemplos de certos meios de comunicação de esquerda, eles falam, em tal ano, Israel começou uma ocupação da Palestina e até hoje não tem soltado. É uma deturpação de uma verdade. Israel não chegou ali, Israel não criou esse mapa, Israel não tirou de ninguém, porque esse lugar não era de ninguém. Quer dizer, pelo menos não das pessoas que moravam ali. Nunca foi. Mas chegou uma época, chegou uma era da história humana, onde se decidiu, temos que criar, já deixar as pessoas com suas próprias línguas e religiões decidirem por si mesmas. Tinha muitas revoluções, tinha muitas pessoas querendo independência, e esses impérios grandes, como a França, como a Inglaterra, começaram a soltar esses territórios. Só que se junta um tema muito complexo. No território de Israel, nunca deixaram de morar judeus. As pessoas às vezes não falam disso, mas nunca deixaram de morar judeus nessa área. É verdade que eles viraram uma grande minoria. E como a gente se sente como uma minoria? Quando existe uma maioria, na maioria dos casos, a maioria se sente ameaçada por uma população que é o 5%. O 5% está ali, a gente, enfim, eles moram ali. Mas é o 5%. Quando no início do século XX começaram a ter muitas perseguições nos judeus na Europa, começaram a chegar muitos judeus. Aos poucos, mas começaram a chegar muitos judeus. Começou a crescer a população judaica. Só isso. Ainda esses territórios estão abaixo do Império Otomano e posteriormente inglês. Quando aconteceu o Holocausto, que a gente esquece, era uma teoria de conspiração onde os judeus dominavam o mundo, eles controlavam o sistema financeiro, eles isto outro, não sei todas as teorias, mas todas as teorias falsas, enfim, razões para odiar os judeus, foram mortos, a metade da população judaica da Europa morreu. A gente às vezes pensa, bom, uau, 6 milhões é um número absurdo, mas esse número absurdo era a metade das pessoas que moram, de judeus espalhados na Europa, né? Então, é muito importante a gente lembrar que quando sofreram semelhante, tipo, extermínio tão incrível como esse, chegaram uma quantidade muito importante de judeus. Estou falando de centenares de milhares de judeus chegaram nessa área, chegaram para ir para morar. Por quê? Primeiro, porque já moravam judeus ali, nunca deixaram de existir judeus nessa área. Chegaram mais
havia propostas por parte dos ingleses que são muito pró-Israel também. Bom, vamos para lá, a gente vai criar um país vai criar um país para vocês. Vamos tentar fazer uma divisão e vocês vão ficar com uma parte do território aqui e a gente vai colocar as outras pessoas em outro lugar. Isso é extremamente complicado, porque todo mundo morava misturado. Então, tentaram fazer uma divisão com relação a onde morava a maioria dessas etnias, essas pessoas que têm certas religiões. Quando você criou essa divisão, muitos judeus eram vizinhos de palestinos. E muitos palestinos eram vizinhos de judeus. Às vezes as pessoas falam só de que tiveram que se deslocar um monte de palestinos, porque isso é o que aconteceu, é a verdade. Deslocaram pessoas que tinham suas casas, que tinham sua vida feita em certas áreas, foram tirados de lá porque houve um tratado da ONU, tiveram que ir para a Cisjordânia morar, mas não se fala que na Cisjordânia os judeus também tiveram que sair e aí foram para o país que estava sendo criado para eles. É verdade que os números são maiores com relação ao deslocamento de palestinos. Isso faz que seja uma experiência mais traumática. Outro ponto que não é falado. Quando finalmente faz a divisão, olha, para você ser esse território e para você esse território, obviamente os israelenses ficaram felizes. Tinha um território pela primeira vez na história em 2000 anos. Mas, como já falei, para o Líbano, para a Cisjordânia e os palestinos, também foi dado um país pela primeira vez. Não tinha nenhum deles um país específico. O que tinha eram pessoas que moravam ali há muito tempo, culturalmente muito semelhantes, mas sempre abaixo do domínio de outros impérios. Então, se criaram esses dois países. E o que aconteceu foi que a população, não só da Palestina, todo esse local do Oriente Médio é de maioria muçulmana. O Líbano, o Irã, a Arábia Saudita, a Jordânia, tem muita força muçulmana. Israel era visto de uma forma muito semelhante à forma que os nazis viam aos judeus. Não é que eles gostaram da ideia de, bom, vamos ter que morar com os judeus aqui. Não. Em 1947 foi criado, foram propostos os territórios pelas Nações Unidas. Em 1948, o Egito e a Jordânia invadiram Israel. Claro, é um país recém-feito. Mal estava começando a existir. Eles imaginaram que eles poderiam tomar esse território de Israel, já que a ONU deu esse território. Eles iam tirar os judeus dali, ainda não eram tantos como são hoje, jogá-los para fora, matar todo mundo, o que for. Mas aconteceu que Israel tinha o apoio militar, as armas e a tecnologia dos americanos, dos ingleses. Aquela guerra começou, mas lembrem desse elemento. Israel ficou feliz com o seu território, mas os países em volta falaram para os palestinos: não, 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 vamos invadir Israel, a gente vai deixar para vocês esse país. Não sabemos como realmente teria acontecido no final. Os palestinos se deixaram invadir por Jordânia e Egito. Procurem, estudem. Eu vou mostrar várias coisas, mas não consigo compartilhar a tela. É, invadiram Israel, só que Israel estava mais forte do que eles esperavam. Israel não só se defendeu quando começou a jogar para fora a sua invasão, a invasão que foi feita, mas avançou mais dos territórios que a ONU tinha dado. Mas avançou mais porque porque estava em guerra. Avançou tanto que tirou um pedaço do território do Egito, tirou pedaços de território da Jordânia, do Líbano. E o que fizeram com Israel foi pedido, anos depois: Israel, você tem que devolver esses territórios, não são teus. Israel tenta devolver paulatinamente. Aqui não vou entrar na complexidade de todos os anos. Eu tinha uma linha histórica que queria mostrar. A gente está sem tempo. Mas o que quero deixar claro é que Israel, ao mesmo tempo que é difícil soltar os territórios que você tomou, porque agora a tua população do teu estado começa a colocar assentamentos, começa a morar ali, começa a morar lá, começa a se espalhar também, começa a ter uma
né, muito atrito entre as duas populações, fica difícil simplesmente soltar um território e voltar para o território que foi dado. Isso fica pior porque a Cisjordânia com os palestinos estão constantemente fazendo ataques terroristas porque eles se sentem ocupados. Se sentem ocupados primeiro porque os judeus não eram maioria naquele local por 2000 anos, eles não foram uma maioria. Repentinamente chegaram muitos judeus e tem um número muito maior do que antes. Ainda não são uma maioria, nem perto, mas enfim. Agora eles estão morando onde a gente morava. Aqui tem um problema grave de convivência. Aqui tem um problema grave de racismo e aqui tem um problema grave de antissemitismo. A problemática principal é que não querem a existência de judeus nessa área. Se não tivesse acontecido uma invasão no ano 48 e cada quem tivesse ficado feliz com os seus territórios, as gerações posteriores teriam aceitado que perderam casas, que perderam propriedades, porque houve um deslocamento, como falei, deslocamento dos dois lados, pessoas tiveram que se mudar, e, e a situação fica difícil, porque quando Israel invade por defesa própria no início, mas depois Israel soltar, tem sido um processo. E depois começa o sionismo de direita radical. Eu queria também mostrar os mapas sobre isso, mas o problema está sendo que Israel tem um radicalismo, não o Estado. O Estado de Israel está a favor da proposta dos dois Estados, mas tem grupos sionistas dentro de Israel que o que eles estão fazendo é colocando assentamentos e cidades ilegais em território palestino. Para quê? Para simplesmente, quando um dia o conflito acabar, eles já têm tanto tempo morando ali que a fronteira de Israel vai ficar um pouquinho maior. Isso tudo. Então, eles também estão arrastando para fora os palestinos. E o Netanyahu, que é o presidente de direita, bastante conservador que hoje tem o Israel, ele apoia esses assentamentos. Ele não faz isso de forma tão evidentemente, tipo, ele não vai falar dessa forma, mas é as ações que ele toma, né? Então tem essa complicação ali. Depois temos Gaza, que é um território muito pequeno, cheio de palestinos, está cercado por Israel, está cercado por razões de segurança, que a gente esquece de falar disso, porque tem muito terrorismo que sai de lá, mas, de novo, também não leio o suficiente nessas fontes que falam. O que você tem falado? Que é a maior cadeia do mundo, não é? Se alguém conhece o, o nome ou o termo específico, é a maior cadeia que Maior tem cadeia ao céu aberto. ao céu aberto. Olha, certamente a situação dos palestinos ali é deplorável e é triste, mas acontece que uma das principais razões pelas quais eles estão muito mal ali é porque quando começaram a ter acordos, porque houve um período onde o governo da Palestina e de Israel começaram a fazer acordos para realmente conviver em paz, para Israel paulatinamente deixar os territórios que tinha ocupado nas guerras anteriores. Esse governo mais moderado, não significa que eles sejam fãs do Israel, mas começou a ter uma maior convivência. Houve eleições. Esse governo que eu estou falando ganha essas eleições, mas em Gaza, o Hamas, uma organização terrorista, que é ao mesmo tempo um partido político, eles não aceitam essas eleições, tem briga e eles tomam o poder de Gaza. E por isso Gaza e Cisjordânia ficam divididos, ao ponto onde Hamas não acredita na forma de solução que o governo na Cisjordânia quer, que seria o governo palestino. A solução deles para o conflito é fazer exterminar os judeus ali, exterminar ou fazê-los fugir, irem embora. Isso não vai acontecer. A esses pontos da história, isso não vai acontecer. Não vão sair 10 milhões de pessoas se deslocarem para outro lugar. Mas é isso que elas acreditam. Não pode morar judeus ali. É muito semelhante a esse extremismo do wahhabismo que estava falando a Rose.
nem falar dos direitos a certas minorias, a comunidade LGBT e mulheres dentro da ideologia de Hamas, se eles chegassem a conquistar toda essa área, que não vai acontecer, mas se eles chegassem, a gente já pode ter uma ideia de que tipo de nação vai ser. Então, um ponto que nunca é falado é que essa maior cadeia ao céu aberto, ela está cercada por Israel, no mar, no norte, mas tem uma faixa de uns 4 a 5 quilômetros que Gaza faz fronteira com outro país que não é Israel. Fosse uma cadeia se realmente estivesse cercados todo o perímetro. Mas eles estão cercados e é uma cadeia ao céu aberto, entre aspas, de certa forma porque Egito, que lembrem, 70 anos atrás, invadiu Israel com a promessa de dar para os palestinos essa terra livre de judeus. O Egito também tem a sua fronteira fechada com Gaza. Se houvesse relações entre Gaza e Egito, não tem essa cadeia a céu aberto, como é falada, que Israel fez. Israel fez, cercou por conta de segurança e outros problemas muito complexos, mas o Egito também mantém fechada essa fronteira. O Egito não quer que células terroristas entrem no país deles. E são da mesma religião, tá? Eu sei que é mais complexo do que simplesmente a mesma religião, mas esse é um ponto também que não é falado. Então, é complexo, a gente tem que. O meu chamado aqui é a entender de que a esquerda está muito disposta, não toda a esquerda, mas tem a esquerda que a gente tem que peneirar, esses últimos vésperos que a TES nos deu, a gente tem que revisar também. Ela está muito disposta a dizer: bom, é isso que acontece quando você tem uma cadeia ao céu aberto, eles estão se defendendo. Essa ocupação, vocês chegaram ali e pegaram um território que não era seu. Espero que a história que eu contei aqui dê para vocês entender que não é simplesmente que eles chegaram e tomaram. Não, não, não aconteceu assim, não é tão simples. Dois, o Israel é o único país dessa área onde as mulheres, pelo menos na lei, têm os mesmos direitos que os homens. Único país. O único país onde o casamento homossexual é legal. Único país. Três, se a gente permitir que o antissemitismo do Hamas seja a regra nessa área, o que a gente, na verdade, está propondo é que o antissemitismo é válido, porque os israelitas não têm direito a estar ali. Eu já falei para vocês que fronteira desse mundo é justa. Estão lutando por uma justiça que nenhum outro país tem conseguido também dizer, eu quero uma fronteira justa. Não, não tem fronteiras justas. Tem que aprender a conviver. Assim aconteceram as coisas, assim se deu a história. Temos que nos adaptar. Não é justo, mas também não é justo e é contra direitos humanos permitir que uma doutrina do Hamas simplesmente comece, mate judeus, os expulse daí, porque não é assim que funciona. Vai ter que ser feito acordo, vai ter que ter diplomacia, vai ter que ter concessões, vai ter que ter um processo de paz, que dificilmente isso realmente vai acontecer, mas como eles não querem isso, eles querem simplesmente implementar o seu próprio Estado. Se Israel sumisse, gente, na Cisjordânia, hoje, por tudo que está acontecendo, a população está do lado do Hamas, não do partido político que hoje governa a Palestina, que é mais moderado. A pergunta é: o que acham vocês que aconteceria com todos os palestinos que são ateus, de esquerda, seculares, feministas, comunidade LGBT? O que vai acontecer com os palestinos? Imagina que eles conseguem criar o país deles. Eu estou falando isso porque foram entrevistadas várias pessoas de Palestina, estão fazendo protestos do lado da Cisjordânia, que é onde tem mais paz, né? Tem uma convivência um pouquinho melhor. Tem muitos protestos que estão acontecendo lá. A menina foi entrevistada, uma menina muito. Ela parecia uma pessoa muito educada, uma pessoa que tem aspecto de que conhece muito do que ela fala, que vai para a faculdade, que está numa família com suficientes recursos. Ela fala: nossa solução é tirar os judeus, eles não podem morar aqui.
Se eles quiserem morar, mas eles vão ter que morar dentro do nosso Estado. A gente tem que criar um Estado de Palestina. E não como falam os sionistas, um Estado da Palestina que seria é o Estado secular que havia antes. E aí eu fiquei, o Estado secular que havia antes. Talvez tenha algum período de secularismo ali, teríamos que estudar. Mas vamos ir pela solução dela. A solução dela é que a Palestina seja o único país que exista, que tenha uma nação secular, onde, se é secular, não vão ter que aprender a conviver judeus, muçulmanos e cristãos. Essa é a solução dela, mas não o Estado de Israel. O problema com isso é que se a gente vai para essa solução, ela não entende que ela está se colocando na mesma posição que as mulheres feministas quando estavam apoiando o Ayatollah. A gente vai apoiar o Ayatollah para nos tirar a esse ditador. Ela está falando, eu quero apoiar o Hamas porque eles vão criar um Estado palestino. Mas esse Estado palestino nunca vai ser secular. Esse Estado palestino, o primeiro que vai perseguir depois de ter tirado os judeus, os seus direitos, vai ser essa menina. Porque essa menina, você vê que dá para ver que ela estuda, dá para ver que ela não acredita nessas normas de gênero que podem ser impostas, mas é isso que vai ser imposto. Então a gente tem que olhar esse conflito também com os lentes de profecia e de gênero. Isso não significa que, Israel tem que dominar tudo que está ali. Não é isso. Mas a gente tem que saber comparar e contrastar. Dado esse contexto, já fechando, gente, quero que fique claro que aquela comparação que eu li no tweet de um líder de esquerda lá na Espanha, onde os palestinos são Ucrânia e a Rússia é Israel, é uma comparação que fica um pouco para fora, né? Israel tem eleições. Na Rússia tem eleições, mas nunca sai a pessoa que está no poder. Na Rússia, estão os vídeos, os vídeos, gays, feministas, pessoas seculares, mas até essas pessoas correm perigo lá na Rússia. Em Israel, não. Então, Rússia não é Israel. Dois, Rússia invadiu a Ucrânia ano passado. Israel foi dado um país, o qual foi depois invadido. Não falei que esse país foi criado de forma justa, já falamos disso. Esse país foi invadido, Israel se defendeu e acabou, como se diz, ocupando muitos desses territórios, tem devolvido muito disso, mas ainda tem um conflito e é super complexo. Mas isso não é Rússia e Ucrânia, entendeu? Ou seja, a gente tem que saber como se compara. Dois, Ucrânia é o Hamas. Ucrânia é uma democracia que está se defendendo contra um país que realmente não tem uma democracia funcional. O Hamas é um poder possivelmente teocrático que quer tirar a uma democracia que está ali, uma democracia imperfeita, hoje uma democracia de direita perigosa. Então, não é branco e preto quase nunca, né? Espero que a gente possa, então, levar mais a sério esse tema, entender que essa polarização que está acontecendo é muito profética. Não sei onde vai dar tudo isso. As pessoas têm tomado muitas posições muito fortes e a desinformação tem avançado muito e essa desinformação tem acontecido em meios que a gente tem usado também. Isso fica assustador. Isso é um indicativo que a gente tem que crescer em, em madurez, sei lá, profética, madurez informativa e conseguir pensar os assuntos. Desculpem o tema e a problemática com o compartilhamento da tela. Espero que tenha dado para falar sobre esse tema. Eu sei que é o único estudo de hoje, então eu gostaria de dar, talvez, pequeno espaço se alguém não teve a oportunidade de falar algo, deixa um comentário ou uma pergunta. Alguém não respondi. Obviamente não respondi muita coisa. Se alguém tem alguma coisa, Pedro, Rose, pode falar? eu só queria falar a respeito do comentário do Gabriel, para deixar isso claro, Uhum. e tem razão, a Sharia é do Ayatollah Khomeini, é a religião que governa, ah, ele usa como governo, e antes do Irã ser tomado pelo Ayatollah,
era um país mais progressista, porque a gente pode dizer isso, porque era um país que não tinha a união de igreja e Estado, e de repente chega o Ayatollah e ele se considera um líder religioso por ele mesmo, Uhum, mandado por Deus, e ele faz essa união de igreja e Estado quando ele traz a Sharia, porque aí, nesse caso, quem está governando é a igreja, há essa união. uhum. Totalmente, totalmente. Ela está relacionada com os xiitas, que é o caso do governo do Irã, que não deixa de ser uma religião autoritária e opressiva, e o wahhabismo ele está ligado aos sunitas, né? Essa é uma divisão que existe dentro do islamismo, né? Todas duas são ramos de Maomé, tanto a Sharia quanto a- tanto os xiitas quanto os sunitas, né? É, Uhum, e eu queria deixar isso claro, né? Que nesse caso, então, seria mesmo a Sharia, que está relacionada com os xiitas, que a gente sabe que que está sob domínio do Ayatollah, que é xiita, que domina o Irã, nesse caso, né? E que aí há uma união de igreja e Estado. Esse aí é exatamente. o grande problema do Irã. E os sunitas, eles defendem o wahhabismo, que é tudo aquilo que eu falei, sim, que está ligado à Arábia Saudita, ao domínio de Meca e Medina, etc. Mas todos os dois são ramos vindos de Maomé e do que eles acham que devem seguir, fazem essa divisão, né? Os sunitas, por exemplo, eles seguem o que Maomé foi inspirado e o que ele não foi inspirado. Então, tem esse clero sunita aí, que também é radical, como é o clero do Ayatollah, que é o clero a Sharia, que é o clero xiita, né? Eu não sei se eu me Uhum. expliquei bem, mas é só porque antes realmente estava dando uma conotação errada sobre o wahhabismo, ao que ele está ligado. O wahhabismo está ligado aos sunitas. E a gente, quando fala do Ayatollah Khomeini, a gente está falando dos xiitas, né? Perfeito. E são regidos pela religião Sharia, que é o que ele trouxe, que é tão opressiva quanto. Perfeito. Muito obrigado por essa correção. Já ficou aqui no registro, então, fica claro. E já não, se alguém te confundir, já ficou bem claro agora com essa explicação da Rose. Alguém tem alguma pergunta também? Algo que ficou? Eu tenho um comentário, eu acho que é uma boa introdução ao tema, né? Mas é um tema extremamente complexo e eu acho interessante a gente que busca, né, olhar para as questões com mais cautela e tal, entender que muito do que é falado, muita da polarização que é criada é colocar uma um conflito entre Israel e Palestina, colocar todos os judeus no mesmo saco, todos os palestinos no mesmo saco, falar que é um problema, né, global entre cada uma dessas nações, né, enfim. E ontem eu tava vendo um vídeo, inclusive a Carla compartilhou no status dela, que é do meio, eu já compartilhei um vídeo desse mesmo canal, enfim, que tem a participação de um historiador da UFRJ, que eu não lembro o nome agora, mas enfim, e que ele comenta justamente sobre isso, que o conflito ele foi desencadeado pelo Hamas, que representa uma parcela dos palestinos, uma parcela, né, dos muçulmanos que acreditam. A cara botou aí Michel German, muito interessante tudo que ele fala, eu recomendo muito para quem puder assistir, mas que ele justamente comenta que eles representam uma variedade num todo multifatorial e amplo dentro dos muçulmanos, dentro dos palestinos, assim como existem diversos aspectos dentro do judaísmo. Tem aqueles que acreditam que, né, inclusive representado pelo presidente que está agora, que os judeus têm que dominar toda aquela região e tem que criar um Estado
sem palestinos, e tem palestinos que acreditam que aquele território tem que ser deles, mas isso não representa toda a população palestina, não representa toda a população judaica, todo Israel. E a gente tem que entender isso, porque está sendo colocado duas bandeiras muito opostas, e como se fosse uma coisa muito simples de olhar, simplesmente, sabe, como se fosse até às vezes uma coisa de torcidas, de times, mas na verdade a situação é muito mais complexa. Infelizmente, a gente tem o grupo terrorista do Hamas, que, né, representa uma parte da população, que tem apoio de uma parte da população, mas nessa entrevista que eu comento, até se cita que estava perdendo esse apoio dos próprios palestinos da região de Gaza, e o ataque teria sido até estratégico, enfim. Então, tem uma série de questões complexas que a gente precisa realmente ter muito cuidado com quem quer tornar as coisas muito simples e colocar dois lados assim homogêneos dessa discussão, que não é bem assim. Infelizmente, é uma situação muito triste, muito difícil, mas que a gente tem que ter, né, a cautela que a gente tem aprendido a ter com a luz do clamor da meia-noite para saber é, peneirar bem as informações e olhar com bastante assim seriedade e cuidado para essas informações, para as coisas, para as manchetes alarmistas, né? Enfim, para a gente realmente conseguir entender melhor e separar, né, a palha do trigo, digamos. Desculpa, eu estava falando e estava mutado. Eu acho que já. Muito obrigado pelo comentário também. Se não tem mais nada para falar, vamos fazer uma oração então e acabar o estudo aqui. Nosso Deus, a gente tem aprendido que os assuntos externos, as posições que são tomadas, a forma em que a gente processa certas informações e postulamentos é de extrema importância para a nossa vida eterna, porque elas refletem o acompanhamento de uma luz que é divina, ela não é de aqui. E luz divina significa que foi dada porque ela é vital para a nossa salvação. A nos ajuda a lembrar desse fator, nos ajuda a lembrar que a gente recebeu luzes que são evidência profética da capacidade que o Senhor tem mostrado de nos mostrar o fim desde o começo. Cada mensagem que foi dada preparatória para exatamente os mesmos conflitos que a gente ia viver em nossas famílias, em nossos países e no mundo. E não é diferente com esse conflito também. Vamos suplicar que o Senhor nos ajude a renovar nosso pacto com o Senhor, de entender, como o ancião para mim estava falando ontem, que não vai dar certo acreditar que podemos simplesmente chegar ao fim dessa jornada e a salvação de forma totalmente individual, sem nos esforçarmos para viver a experiência que é coletiva. Nos ajuda a voltar à experiência coletiva, mesmo que estamos muito afastados por espaços geográficos. Nos ajude, Senhor, a entregarmos nosso coração para poder vivermos nos princípios e nas verdades que foram dadas. Obrigado por essas advertências. Nos ajude a crescer, abençoe a cada pessoa nesse sábado e que possamos refletir no nosso coração como viver de uma maneira mais própria, mais apropriada, segundo os princípios, segundo a vida, segundo a luz que temos recebido. Em nome de Jesus eu peço tudo e agradeço. Amém.